Olá, alunos! Nessa videoaula da unidade 4, para descontrair, eu vou apresentar um jogo que vocês podem trabalhar com seus alunos, a função exponencial e a função logarítmica. Eu vou usar um baralho com 21 cartas distintas. Vocês podem usar nas suas aulas cartões confeccionados por seus alunos. Eu vou distribuir essas cartas em 3 colunas e vou solicitar a Patrícia, nossa colaboradora, para que escolha uma dessas cartas. Então, eu vou distribuir as 21 cartas em 3 colunas. Agora eu vou pedir a Patrícia que escolha uma carta e memorize. Certo, Patrícia? Patrícia, por favor, me indique em que coluna está essa carta que você escolheu. Ok. Eu vou distribuir novamente e vou fazer a pergunta à Patrícia. Patrícia, em que coluna está a carta? Novamente a distribuição e a pergunta para a Patrícia. Patrícia, em que coluna está a carta? Patrícia, a carta escolhida foi essa? Ok. Você saberia solucionar esse truque? E qual a relação desse truque com a função exponencial e a função logarítmica? Eu vou apresentar aqui uma solução visual e, na sequência, eu vou apresentar uma solução com desenvolvimento matemático. A Patrícia escolheu o 7 de copas e disse que esse 7 estava na 3ª coluna. Então, eu vou identificar essas 7 cartas que são as minhas cartas de interesse. Então, eu vou colocar a coluna de cartas que a Patrícia me indicou sempre no meio do baralho. E vou fazer a distribuição sempre primeiro nas linhas e depois nas colunas. Na sequência, eu perguntei novamente em que coluna a carta de interesse estava. E a Patrícia me disse que na 2ª coluna. Então, observe que reduziu a 3 as minhas cartas de interesse. Eu vou fazer mais uma marcação nessas cartas. Novamente, eu junto o baralho com a coluna que a Patrícia indicou, sempre no meio do baralho. Vou distribuir sempre primeiro nas linhas. Na sequência, eu fiz a 3ª pergunta e a Patrícia me disse que estava na coluna do meio. Bom, a resposta é a carta do meio da coluna central. Então, pessoal, essa é a solução para aquele jogo de baralho. Então, um jogo de baralho exponencial e logaritmo. Então, nós vamos desenvolver esses 2 conteúdos nessa solução. Então, depois da primeira pergunta, aquela que ele indica a coluna em que está a carta que ele escolheu,
As cartas de interesse foram reduzidas a 1/3 do número de cartas iniciais, ou seja, eu tinha 21 cartas e agora eu vou ter 7 cartas, que são as 7 cartas da coluna. Depois da segunda pergunta, eu tenho 1/3 do total de cartas da primeira pergunta, que sobraram na primeira pergunta. Então, eu tenho 1/3 de 21. Ou seja, 1/3 ao quadrado de 21, que é 2,33 cartas. Ou seja, 2 cartas. Depois da terceira pergunta, eu tenho 1/3 do resultado da pergunta anterior. Ou seja, 1/3 de 1/3 ao quadrado de 21, que é 1/3 ao cubo de 21, que é 0,78 carta, ou seja, 1 carta. Aí basta que eu arrume novamente as cartas para que a carta selecionada esteja no centro da coluna central. Então, generalizando este problema, eu tenho 1/3 elevado a k vezes n. Observe que na segunda pergunta o expoente é 2, na terceira pergunta o expoente é 3, na enésima pergunta o expoente é k. Onde n é o número de cartas e k é o número de perguntas. Bom, eu posso perguntar quantas perguntas seriam necessárias se n igual a 39, ou seja, se o número de cartas fosse 39 e se o número de cartas fosse 15. Bom, nós vamos responder a primeira questão, espero que vocês façam a segunda. Bom, então, meu objetivo nesse jogo é que o número de cartas seja menor ou igual a 1, ok? Para que eu possa adivinhar. Então, temos aqui 1/3 elevado a k, n igual a 39, menor ou igual a 1. Então, 1/3 elevado a k é menor ou igual a 1 sobre 39. Então, para eu saber quem é k, qual é o número de perguntas, eu preciso aplicar a função inversa da exponencial, que é a logaritmo. Então, vamos fazer log k log de 1/3 é menor ou igual a log de 1/39. Agora, eu vou dividir a expressão toda por log de 1/3. Como log de 1/3 tem a base entre 0 e 1, então o resultado é negativo. Na inequação, eu preciso trocar o sinal, inverter o sinal. Então, eu tenho que k é maior ou igual que log de 1 sobre 39 dividido pelo log de 1/3. Isso dá aproximadamente 3,3 perguntas, ou seja, 4 perguntas inteiras. Então, ao final do exercício, deve ser solicitado para que os alunos construam essa tabela, né, com n o número de cartas e k o número de perguntas necessárias para a solução do problema. Bom trabalho!